Bom dia, seguidores. Bom dia, muito obrigado. Para você que está no Brasil, bom dia. Para você que está na Europa, boa tarde. Para você que está na Ásia ou no Oriente Médio, boa noite. Muito obrigado. E para você também que não me conhece, eu sou Doris Mitberg, a Mulher Maravilha do canal Eu Sou o Meu Milagre. E estou contando a minha história numa série de vídeos. Eu não sou Netflix, mas eu faço série. Minha série se chama NetDora, onde eu conto a minha história, que está escrita aqui nesse livro, minha autobiografia, Eu Sou os Milagres que eu criei, né? O título do livro quer dizer que eu realmente criei muitos milagres na minha vida. E por isso eu resolvi contar essa história. E hoje, gente, para sair um pouquinho do padrão de os capítulo by capítulo, eu quero ler para você uma passagem nessa minha vida que é muito importante. Então, essa passagem se chama, esse capítulo se chama O Milagre Chamado Perdão. Então, vou ler para vocês. Eu acredito que o perdão é um milagre que todos nós somos capazes de criar. Mais do que um sentimento, é uma prática diária. Às vezes, alguém pode lhe pedir perdão e você concedê-lo sem sinceridade ou com sinceridade. Então, quando aquela mesma pessoa volta e faz algo contra você, automaticamente a sua mente, aquelas memórias do que já havia sido perdoado, retorna à sua mente. E logo é preciso novamente decidir a perdoar. Então, para mim, o perdão é um milagre que você cria. Por isso que eu coloquei aqui assim o nome do capítulo. Por que é um milagre que você cria? Porque perdoar é uma decisão, é uma escolha. Porque quando você resolve perdoar, não quer dizer que você vai esquecer o que aquela pessoa fez. Tem gente que diz, não, perdoar é esquecer. Não, não, não. Perdoar é não sentir mágoa, não sofrer quando você lembra do que a pessoa fez. Isso é perdão. E o que é o perdão? O perdão, para mim, é liberdade. Porque enquanto você não perdoa, você está atrelado, algemado com aquela pessoa. É como se você bota uma gema no meu braço e no seu. Então, você fez a coisa errada comigo, mas eu estou ficando presa a você porque eu não consigo perdoar. Então, a finalidade desse capítulo é ensinar que o perdão você cria, porque todos os dias você perdoando, você aprende a perdoar e você se liberta. O que é que acontece? Você vai lembrar daquela pessoa, vai lembrar do que ela fez, mas você não está sofrendo nada. Você perdoou. Isso também não quer dizer que você vai trazer a pessoa novamente para sua casa. Porque quem faz uma vez pode fazer uma segunda, né? Talvez você deva dar uma segunda chance à pessoa. Mas se a pessoa vai e apronta de novo, aí nesse momento você perdoa, mas se afasta. Não quero mais que ela continue na vida dela e eu na minha sem sofrimento. Entende? Então, assim, porque uma boa maneira de você exercitar o perdão é através da oração. E aqui eu falo por experiência mesmo, por experiência própria. Porque, como eu contei a vocês sobre a minha infância, tudo que eu sofri, todos os abusos que eu sofri dos meus irmãos, os maltratos físicos, os maltratos psicológicos. Então, eu tinha que praticar o perdão. Então, às vezes quando eu lembrava, eu sentia aquela dor, sabe?
Não é que eu estava odiando a pessoa, mas sentia um repulsa, uma coisa, né? Às vezes até não sou de jogar praga em pessoas, mas às vezes eu ficava pensando, né? Porra, tomara que ela encontre um que arrebente a cara dela. Pensava esse pensamento, né? Eu cheguei até uma vez, eu já morando aqui fora, que eu fui fazer aula de boxe. Mas olha a intenção, porque eu ainda não tinha perdoado, até então eu pensava que eu tinha perdoado aquele meu irmão. Mas quando eu fui fazer aula de boxe, eu fui pensando, quando eu for no Brasil, eu vou catar uma briga com ele e vou nocautear ele, para ele saber a mulher que eu sou, ele sentir o peso da mão. Eu ficava pensando nessas coisas, né? Até que eu comecei a ver que aquilo não estava bem, que aquilo estava fazendo mal. E aí eu decidi, eu escolhi perdoar. E o que é que eu fiz? Você não perdoa assim de um minuto para o outro. Não é que dizer, eu fiz assim, eu perdoei. Não, não, não. Eu fiz oração de perdão. Eu fiz para todos os meus irmãos. Eu perdoava e eu repetia. Às vezes eu ficava com raiva, perdoo nada, mas eu insistia. Porque eu já tinha ouvido muita gente falar que o perdão é libertador, né? Então eu perdoava, eu fazia oração de perdão, eu te perdoo, você me perdoa. Hoje tem o Ho'oponopono. Na minha época não tinha o Ho'oponopono, não era conhecido, né? Existia, já existia, mas não era conhecido. Então eu fazia a oração de perdão que eu aprendi na filosofia Seichon Wei, que fala assim: fulano, eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só diante de Deus. Eu te amo e você também me ama. Eu e você somos um só diante de Deus. Eu te agradeço e você também me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade, que você seja cada vez mais feliz. Deus te perdoa. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros, Deus me abraça e me envolve com seu infinito amor. Então, eu fazia essa oração 1000 vezes por dia. Eu fazia. Eu estava lavando o prato, eu fazia. Eu estava cozinhando, eu fazia. Eu estava andando na rua, eu fazia. E fui fazendo. Eu não esqueci o que as pessoas fizeram para mim, claro que não esqueci. Mas hoje eu lembro e não sinto dor, né? Então, gente, aqui eu nesse livro eu falo sobre isso, né? O perdão é uma coisa assim, como se você tem uma camiseta branca ou um lençol branco e que ele suja ou de sangue ou de petróleo, né, de óleo preto, uma coisa preta, você pode remover aquela mancha, mas você não vai remover na primeira lavagem. Você vai lavar várias vezes e várias vezes até que a mancha suma por completo. Talvez fique assim uma sombrinha da mancha, mas já vai dar para você usar. Então, muitas vezes eu me sentia mesmo horrível fazendo aquelas orações, me sentia ridícula, mas eu insistia, porque eu sabia se outras pessoas se curou, eu também ia me curar, né? Então, aqui assim, eu tô falando que eu perdoei também o meu pai, as coisas que ele praticou. Eu entendi que ele não era uma pessoa ruim, mas possuía traumas de infância que o levou à bebida, né? Então, tudo isso, gente, a gente aprende fazendo a oração do perdão. Outro dia, eu estava assistindo na televisão, tá aqui escrito, vocês podem ler lá no meu livro, né, que você pode comprar. É um programa americano que se chama 60 Minutos. E nesse programa passou a história de duas irmãs
que foram pegas, elas bem pequenas, gêmeas, elas foram presas pelos nazistas, né? E levaram ela para o campo de concentração, elas duas, e começaram a fazer experiências com ela. E essas duas crianças sofreram muito, muito, muito mesmo, com as experiências dolorosas que o cientista fazia com elas, né? E daí, graças a Deus, elas não morreram, elas foram libertadas, mas todas tiveram sequela. Mas a irmã, a outra irmã, teve muitas sequelas, muita, e sofreu a vida toda de sequelas, tanto físicas como emocionais. E essa que eu vi a entrevista, ela odiava esses homens, ela tinha muito, muito, muito ódio deles. E a irmã, acabou que a irmã morreu antes dela, e ela continuou com muito ódio desses homens que fizeram isso com ela. Foram 2 cientistas. Então, ela fez muitas terapias e nada conseguia perdoar. E, finalmente, um terapeuta disse a ela para ela começar a escrever cartas e cartas e cartas, primeiro odiando, falando toda coisa mal que aquele homem fez. E ela escrevia, e depois começou a fazer a terapia do perdão, né? Fazendo a oração do perdão, a terapia do perdão. Finalmente ela se sentiu livre. E quando ela se sentiu livre, a história foi tão incrível, eu estou só fazendo um pequeno resumo. Quando ela se sentiu livre, ela teve vontade de ir na Alemanha procurar aquele homem carrasco. Um já tinha morrido, mas o outro estava vivo, e falar na cara dele que perdoava ele. Ela só, na cabeça dela, só ia acreditar que perdoou quando ela visse ele frente a frente. E, gente, ela ela encontrou o homem e ela perdoou ele de verdade. E o interessante é que aquele homem vivia doente de tanto remorso que ele tinha pela dor que ele causou, não só essas 2 crianças, mas as várias outras pessoas, né? Então, ele vivia com aquele remorso que não tinha fim. E essa mulher, pelo menos, levou um pouco de alívio para ele, né? Foi assim, então, gente. E essa é a história do perdão. Tem também a história de Nelson Mandela, né? Que Nelson Mandela, todo mundo sabe, lá o presidente da África do Sul, que já morreu, né? Mas ele, como político revolucionário, ele sofreu muito, ele foi preso muitas vezes e maltratado muitas vezes. E um dos piores carrascos do mundo, que maltratava muito, muito, muito ele, quando ele finalmente se torna presidente, não é? Ele perdoou o homem e ainda contratou o homem para ser o segurança principal dele. Você imagina, isso é uma coisa enorme, sabe? De perdão. Eu não sei se eu chegaria tanto, né? Mas eu acho assim incrível como é que esse homem pôde perdoar aquele homem que até as unhas dele tinha arrancado. Então é isso, o perdão é a mesma coisa, você tem que ir limpando, limpando, limpando todo dia com aquela oração. Porque o nosso cérebro aprende pela repetição. E quanto mais você repete que perdoou, o seu cérebro e o seu coração acaba lembrando que aquilo é verdade, ele começa a achar que aquilo é verdade e na nossa mente se torna verdade. E você pode encontrar a pessoa, cumprimentar a pessoa sem sentir dor nenhuma. Só não precisa trazer para sua casa, né? Pode dar uma chance, uma segunda chance eu dou, mas a terceira não. Fique lá e eu fico cá. É assim mesmo, gente.
Então, gente, essa foi uma parte do meu livro que eu queria contar a vocês hoje sobre o perdão. Então, eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ajude o nosso canal a crescer, porque não é só a história minha que eu estou contando, mas também tem outros conteúdos de autoconhecimento no canal. E, por favor, vocês se inscrevam aí, gente, e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado.